hoje vamos usar a nossa revista da Escola Dominical, a lição do próximo domingo. Pois os irmãos sabem que domingo agora é um dia atípico, né? É início da festividade do campo de Nilópolis, 91 anos dessa igreja em Nilópolis, 60 anos do templo ali na Carmela Viva. E nós teremos pela manhã, às 8 horas da manhã, o hasteamento das bandeiras e às 9 horas a passeata. Todos os anos é feito assim. E voltando à passeata, seguindo-se o batismo. Então nós não temos expediente nas congregações domingo pela manhã. À noite é o culto de abertura, mas as congregações mantêm os cultos normais, às 18 horas, né? A abertura lá é às 19 horas. E nós então vamos utilizar a lição que seria para o próximo domingo, utilizar hoje essa lição fundamentada no livro de Provérbios, capítulo 23 de Provérbios, fala sobre pais e filhos. Né? Os jovens podem se desejar. Então, nossa lição número 8, onde tem o título Pais e Filhos, a responsabilidade de guiar e a graça de seguir. Ou seja, a responsabilidade dos pais é guiar e os filhos devem ter a graça de seguir esses caminhos que eles foram ensinados. Então, o livro de Provérbios, os versos 12 e seguintes, vai pular aqui do 15 para o 23, mas até o 25, então diz assim: aplica a disciplina ao teu coração e os teus ouvidos, as palavras do conhecimento. Não retires a disciplina da criança, porque fustigando-a com a vara, nem por isso correrá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á o meu coração, sim, o meu próprio. Contra a verdade, compra a verdade e não a vendas, sim, a sabedoria, a disciplina e a prudência. Grandemente se regozijará o pai do justo, e o que gerou um sábio se alegrará nele. Alegre-se teu pai e tua mãe, e regozije-se a que te gerou. Amém? Pai, em nome de Jesus, que bom, Senhor, que esta palavra é lida aos nossos ouvidos. Já estamos adorando a Ti desde o minuto em que entramos nesta casa, Senhor, de adoração. E agora precisamos ouvir esta boa palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, por aquele que escreveu, Senhor, esta lição. E obrigado pelos teus filhos que estão aqui hoje para ouvir, ó Pai, e aprender um pouquinho mais do Teu bondoso Espírito Santo. Ó Deus querido, então ajuda-nos e dá a revelação que for necessária neste momento. Precisamos, isso tudo pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, percebe que em primeira mão, aqui diz que um dos objetivos do comentarista da lição é identificar os deveres dos pais e dos filhos. Esse é um dos objetivos. Mas, em primeira mão, a carta, o livro de Provérbios aqui nesse texto, está falando aos pais, não aos filhos, está falando aos pais, né? Um conselho aos pais, para que os pais tenham uma boa desenvoltura na responsabilidade de criar filhos. Não existe nesse mundo, antigamente existia uma revista Pais e Filhos. Aí as pessoas compravam, porque toda a preocupação sempre foi assim dos pais, de como criar os filhos. E alguns falavam assim, ou falam, né? Se eu tiver meu filho, eu vou criar de uma maneira diferente, eu vou criar igual a isso aí não.
filho mal criado. Só que não existem normas para se criar filho. Existem ensinamentos das Escrituras e nós adquirimos a sabedoria que vem do alto para então aplicar essa sabedoria no tratamento com os filhos. Se lá na frente o filho não corresponder ao ensino, os pais que ensinaram corretamente, como diz aqui Provérbios, será citado ainda 22:6, se ensinou corretamente o caminho que deve andar, não há culpa nenhuma no teu coração em relação à pessoa que se perdeu. Mas se você falhou em ensinar, aí sim você é culpado. A Bíblia dizia, já lá no Antigo Testamento, já está escrito, né? Mas meio antes de Salomão, que quando fizeres uma casa, aí tu faça um parapeito, porque se alguém cair da casa, se tiver parapeito, a culpa não é sua. Mas se não tiver, a culpa é sua. Então, quer dizer, se você faz tudo certinho e alguém se acidenta, você não é culpado. Agora, se você fez errado, aí sim você é culpado. Então, observa, Deus dá todas as direções para nós fazermos aquilo que é correto. E dentre essas direções, ele diz aqui sobre a primeira parte que veremos, educando filhos conforme a palavra de Deus. Você já viu aqui que conforme a palavra de Deus é exatamente o que hoje o mundo está contra. O filho tem que levar as corretazinhas. Tem que levar. O filho ele se torna rebelde porque os pais não batem. Tem que ter uma varinha. Tem que ter uma varinha. Tem que bater mesmo. Não é espancar não, mas tem que dar uma surrinha nele. Porque tem uns que eles vão aprender só com olhar e só com falar. Outros não. E criança, você tem que moldar a criança. Tem que moldar a criança. Para eu ser moldado, eu precisei apanhar. Porque todos nós temos inclinação para o mal. Todos nós temos inclinação para a rebeldia. Todos nós. Eu já contei aqui uma ocasião, eu fiquei espantado. Não tem muitos anos, deve ter uns 10 anos, isso anos, sabe? O tempo foi, ela fez a cirurgia. Aí nós estávamos lá em Ipanema e fomos tipo um shoppingzinho, uma galeria, né? Mas a escola coloca no shopping, uma galeria. Estávamos lá, daqui a pouco estou ouvindo um griteiro lá, uma criança se esperneando, porque queria alguma coisa, queria, e se esperneando, deitou assim, ó, deitou na entrada do negócio assim, a gente teve que passar por cima dele, e eu com vontade de dar uma bicuda, dá uma bicuda, que vontade que sabe, porque o sangue já começa a ferver na orelha. Aí, meu irmão, se eu sou o pai daquela criança, eu já tinha escovado. Filhinho, levanta, filhinho. Irmãos, os pais não podem criar filhos, fazendo a vontade dos filhos. Meu irmão, segura aqui, segura ele com força, mete o pranchão assim, ó, de baixo para cima, no traseiro, ele vai aprender. Toda vez que ele pensar, ele vai lembrar daquilo. Ou então mete a varadazinha, o chinelo, e ó, tuf. Teve um avião que teve que voltar para o aeroporto porque um garoto não queria sentar. Quem é autoridade nessa casa? Deus deu autoridade aos pais. Deus deu autoridade aos pais. Aqui na igreja ela cansou de levar o Jonatas para o banheiro. Depois ficava a Pianinha aqui sentada no primeiro banquinho aqui, ó. E não tinha salinha não, sentada aqui me olhando aqui, legal. Fazia bagunça no banheiro. E quem é que quer ir para o banheiro de vez em quando? Ninguém. Comia lá dentro. E não morreu. Não é revoltado. É extremamente educado. Extremamente respeitador, não entra em confusão, não entra em questões alheias, não entra. Respeitador
por demais da conta. Ele leva prejuízo, mas não dá prejuízo. Porque aprendeu. Nunca fez uma rebeldia na rua. Irmãos, nesta lição teremos a oportunidade de refletir sobre o relacionamento entre pais e filhos. Educar é uma tarefa que exige amor, paciência, persistência e disciplina. Exige amor, paciência, e às vezes a paciência é torrada. Amor está aí, mas a paciência às vezes é torrada rápido, né? Mas exige paciência, persistência e disciplina. Com o auxílio do livro de Provérbios, veremos o que Deus nos ensina sobre o papel dos pais na educação dos filhos e o compromisso dos filhos diante das orientações de seus pais. Agora, eu não posso esperar que uma criança entenda Provérbios, posso? Então, essa lição é para nós. Para que amanhã ela esteja aqui no meu lugar e diga o que eu estou dizendo a vocês. Porque minha mãe não esperava que eu entendesse Provérbios e que eu entendesse o poder de uma surra. A surra tem que ser comedida. Tem pais que são violentos. Eu já levei palmatória, já disse para os irmãos que lá em casa era de acordo com a idade. A última que eu levei, eu tinha 10 anos. Então eu levei 10. Uma aqui, outra aqui, uma aqui, outra aqui. E é bom que faz exercício. Né? Aí então, agora, estava conversando hoje essa semana com um camarada aí, que ele sofreu, ele me mostrou aqui a mão dele, quebrada aqui, porque o pai deu 30 palmadas em cada mão. Ele era criança, tinha uns 10 anos de idade. 30, aí é covardia. É covardia. Ele fugiu de casa com 14 anos. Deus cuidou dele. Às vezes a gente não conhece a história da pessoa. E ele contando a história dele, e contando a história do irmão dele, que vendia pipoca aqui, o leite da pipoca. Uma história triste daqueles meninos. E tem uma menina também que eu não conheço. Aí hoje ele já está velho, deixa morrer. Então, agora, irmãos, não é por covardia, mas a disciplina, ela faz você frear. E Deus deu autoridade a você, pai, a você, mãe. Criança não faz o que quer. Criança faz o que nós queremos. Tem que comer o que você quer. Acabou. Não é o que ela quer, é o que você quer. Você tem disciplina. Você tem disciplina. Você que está conduzindo a criança no caminho certo. Se amanhã ela quiser ir para o caminho torto, azar dela. Mas você tem que ensinar o que é certo. Então, observa aqui, Aí ele diz aqui, nessa primeira parte, quem não educa, não ama. Mas quem ama o filho, não hesita em discipliná-lo. Provérbios 13, verso 24. 13 e 24, se quiser colocar na tela, é bom. 13 e 24, ganha tempo aqui. Então, quem não educa é porque não ama. Mas quem ama, não hesita em fustigá-lo. Diz ali, o que retém a vara, aborrece a seu filho. Fica com pena, não quer dar uma correada, não quer dar uma chinelada, umas palmadas, não é espancar, não é bater na cara, nada disso. Mas dá umas correadazinhas, dá uma chinelada boa, já deixar um chinelinho bom lá. Lá em casa o cinto já ficava assim, no prego, lá na casa do meu pai, né? Ficava no prego na porta. A gente já sabia, quando passava, olhava para aquele cinto, parecia que ele estava assim, eu te pego ainda, te pego com a cara dela, né? Então, já ficava pendurado ali, sabia que se errasse, aquele cinto ia sair dali. Então, olha, que retém a sua vara, aborrece a seu filho, mas o que o ama, a seu tempo o castiga. Não é com vingança,
Não é com ódio, mas tem que ter um castigo. Fez bagunça, vai chegar em casa, não quer bater aqui no banheiro, vai chegar em casa e vai se ver. Quando chegar em casa, vai falar para ele, ó, isso aqui, esse que vai acontecer agora, é por causa daquela bagunça que tu fez, daquela rebeldia que tu fez na rua, que tu fez lá no shopping, aí tu vai apanhar agora. Não quer bater na rua? Então, em casa, aí ele vai saber. Ele vai saber o porquê. Agora não é chegar, deixar passar 30 dias, aí depois do nada, o garoto está andando do teu lado, você planta a mão na orelha dele e capta assim. Isso é para você aprender naquele dia, nem sabe mais o que foi. Aí não, é covardia. Mas se você chegar em casa e falar, agora vem cá, vamos acertar a conta aqui. Fala aí. Não pode bater e deixar marca. Isso aí. Então, aí pega uma palmada, um chinelinho bem batidinho, bonitinho. Caixinho bonitinho. Ele ora o chinelo. Passa o óleo no giro. Então, olha. Mas tem que, irmão, se nós não disciplinarmos, eu não tenho mais criança. Graças ao meu Deus, só tive dois. Na verdade, eu queria ter um. Mas aí, aprove Deus mandar mais um. Mas eu queria ter só um. Era só a Gerlane, pronto, né? Já veio menino, tá bom. Pronto. Então, a gente ia parar por ali. Mas já aprove Deus, veio mais um. Não tem problema não, tá aí. Agora, graças a Deus, só dois. Graças a Deus, irmãos, já deu para rir e chorar. Deu para rir e chorar. Olha, foi difícil, não é fácil disciplinar, não é fácil corrigir, não é fácil ensinar. Não é fácil. Não foi fácil para ninguém, nunca será fácil para quem quer que seja. Tem pessoas que estão tendo filho igual batata aí, porque eles estão querendo Bolsa Família. Aí então está tendo, enchendo a casa de filhos. Aí os filhos são criados igual rato, igual preá. Criado igual preá. Joga grama lá e eles ficam correndo o tempo todo e não tem educação, não tem nada. Agora, se você quer criar teu filho direitinho, para ele ser útil a Deus, útil à sociedade, útil à igreja do Senhor, tem que ter disciplina, tem que ter ordem. Senão ele não vai aprender a obedecer. Não vai obedecer você, se não obedecer pai e mãe, não vai obedecer mais ninguém fora. Mais ninguém. Nem na igreja, nem no serviço, em lugar nenhum. Não obedecerá ninguém. Então, olha, aí diz aqui, ó, cabe então aos pais educar os pequenos, visto que a disciplina e orientação é essencial para o desenvolvimento de um adulto autônomo e equilibrado, capaz de enfrentar os desafios do mundo atual. Que está aí, Efésios 6, 1 e 2, a responsabilidade dos pais. Agora, aí vem aqui a obediência na formação do caráter, fundamental, é um valor muito digno e apreciado por todos, tá? E na sociedade atual, a obediência tem sido vista como falta de personalidade, uma vez que os valores familiares tradicionais estão sendo contaminados e desconstruídos pelos maus. Desconstruídos pelos maus. E diz aqui, a Bíblia dá um exemplo concreto do impacto negativo da desobediência sobre a humanidade, que é Romanos 5,19, pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Um só trouxe uma desgraça para a humanidade. Então a desobediência sempre é o pior caminho. Agora, quem não aprendeu a obedecer em casa, não vai aprender a obedecer em lugar nenhum. E a gente tinha que aprender a obedecer em casa e tinha que obedecer na igreja. Olha, nunca, irmãos, nunca minha mãe desautorizou um professor, nunca minha mãe desautorizou um obreiro na igreja, nunca. Hoje, se o obreiro chamar a atenção de uma criança, os pais vão peitar ele. Mas o que está acontecendo? O que está acontecendo? Não é bater não, chamar a atenção. Não quero que faça isso com meu filho, não. Se chamar a atenção, o professor, o pai vai lá e peita o professor. E na frente da criança, eu não quero que faça isso com ele, não. Aí dá motivo para aquela criança inchar. Lá em casa podia estar certo, mas se acontecesse alguma coisa, vai ficar no couro porque desrespeitou. Não tem negócio de dar certo, não. E a gente tinha que respeitar o obreiro, tinha que respeitar o pastor, tinha que respeitar o diácono, tinha que respeitar todo mundo. Todo mundo.
E naquela época botavam os diáconos com cara de mal, botavam com cara de mal, não era diácono igual hoje, não, diácono carrinho, nada disso, diácono todo tinha cara de mal, tudo bigodudo, é cara de mal, não precisava ter altura não, porque o irmão Dorico era baixinho assim, 1,40m, 1,50m, né? Mas tinha cara de mal, bigode. Duvido que passava uma criança ia fazer folia com ele, duvido. Quando ele olhar, ele volta. Volta, meu irmão, volta para o lugar. Acabou. Volta para o lugar. Agora, se hoje fizer isso, irmãos, os pais vão em cima. O que está acontecendo? Quem te deu permissão de fazer isso, meu filho? Por isso que estamos criando, irmãos, pessoas desobedientes, sociedade está perdida, irmãos. E a esperança ainda é a igreja do Senhor Jesus Cristo. A esperança nossa é a igreja, porque a igreja tem os ensinamentos de Cristo. Olha para nós que aprendemos, que fomos criados no Santo Evangelho, a disciplina que temos. Porque alguém soube ensinar. E nós, claro, desejamos obedecer. Então, olha, aí diz aqui obediência e formação do caráter. Outra coisa, ensinando a criança no caminho. Os pais têm o dever e o privilégio de treinar a criança. Agora, Deus delegou a eles a responsabilidade de criá-la no caminho certo. Provérbios 22:6, que já falamos aqui, ensina a criança no caminho que deve andar. E até quando envelhecer, não se desviará dele. Ele vai entender, opa, isso estamos falando da formação do caráter. É que quando a gente fala do caminho que deve andar, aí a gente traduz assim como, não, é a salvação. Não, salvação é ato de escolha pessoal, irmãos, por favor. Aqui não está dizendo que você vai ensinar a criança a ser salva, não. Aqui está dizendo que você vai formar o caráter da criança. O caráter da criança. Em questão da salvação, ela vai decidir a sua vida com Deus, a sua comunhão. Agora, você tem um filho, que ele foi formado um bom caráter, irmão, você criou certo. Em relação à salvação, é outra história. Agora, você saber que ele é um bom cidadão, que ele é um bom filho, que ele é uma boa pessoa em todo lugar, em qualquer lugar, ele cabe, porque é educado, é simples, é prestativo, é honesto, é justo com as pessoas. Então, você ensinou certo. Agora, a questão da salvação é outra história. Então, quando Salomão está falando, ele não está falando de salvação, né? Ele está falando de caráter, formação do caráter. Ensinou teu filho, depois ele vai ser salvo, depois você vai evangelizar, ou alguém vai evangelizá-lo, e ele vai alcançar a salvação. Agora, você não está criando filho. Não, criei o caminho da salvação. Criei meu filho na igreja. Não é criar na igreja, é formar o caráter dele. Formar o caráter. E o caráter se forma aqui, ó. Obediência, irmãos. Obediência. Eu sei que é difícil, foi para nós também, e será para você, mas tem que chamar na responsabilidade. Tem que colocar um freio nele. Colocar um freio. Criança precisa ter freio. Chega na adolescência, aí você pensa que vai melhorar, aí piora. Mas se ele aprendeu pequeno, agora você tem como freá-lo aqui, porque você tem os ensinamentos, ele tem no coração, ele tem na mente, tudo aquilo que é correto. Ele sabe o que é certo, sabe discernir entre o certo e o errado. Porém, ele será tentado a fazer as coisas erradas. Mas você já ensinou, já deu a base, já deu, vamos dizer assim, a estrutura, já formou a estrutura. Agora ele é quem vai tomar as suas decisões. Mas você ainda pode, foi isso que eu te ensinei. Agora, se você não ensinou, aí deu. Aí deu. Porque depois de formar, você não tem mais como corrigir. Não tem mais. Aí você tem que tomar muito cuidado. Hoje eu vejo aí pais que não corrigem filhos. Irmãos, os filhos assim, a gente já sabe, a gente já sabe que sempre vai dar ruim lá na frente. Vai dar ruim. Porque se ele não obedece aqui, não vai obedecer em lugar nenhum. Ele tem que obedecer em casa.
casa obedeceu, vai obedecer na igreja, vai obedecer na escola, vai obedecer no trabalho, vai ser obediente em tudo quanto é lugar. É formação de caráter, é ser justo, ser honesto, não querer nada que não seja seu, nada disso. Então, isso se aprende em casa, não se aprende na escola dominical. A escola dominical, irmãos, você pode ter bons professores, como também pode ter professores relapsos. Você não está lá para ver, pode ser que a professora tiazinha está lá, seja só lá, ó, olhando o celular, e a criança só brincando, só fazendo o jeitinho dela lá, e a tia com o celular. Pode acontecer ou não? Pode acontecer, você não sabe. Agora, se ela está dedicada ali, melhor ainda, mas se não dá, aí você está se arrebentando, esperando que na igreja aprenda alguma coisa. Não, ensina em casa, é dever dos pais. Aí então, é ensinando a criança no caminho. Lembre, não é o caminho da salvação, é o caminho em que deve andar. Ou seja, você não está criando uma criança para, imaginando assim, agora vou ensinar o caminho da salvação, ela morre e está com Cristo. Não, ela pode viver 90 anos, 100 anos nessa terra. Então, eu ensino a criança no caminho que ela deve andar. Ou seja, nessa sociedade, ela precisa ser justa, precisa ser obediente, precisa ser submissa, precisa, irmãos. Olha, eu tenho 63 anos, nem parece mais. Então, 63 anos. Irmãos, eu não sei o que é submissão. Eu não sei. Eu sempre fui submisso às autoridades, sempre fui. Sempre fui. E não é submissão cega, não, tá? Não é submissão cega, submissão consciente. Eu sei até onde eu devo ir. Eu sei como tratar pessoas. Eu sei respeitar pessoas. Eu tenho limites para falar com pessoas. Então eu nunca alterei minha voz com a minha mãe ou meu pai. Nunca. Nunca fiz assim, ó, para não apanhar. Nunca. E lá em casa era assim, ó, vai para o banheiro, tira a roupa e espera lá. Isso é pior do que a antessala do dentista. Vai para o banheiro, tira a roupa e espera lá. Você já ia chorando e ficava lá nu chorando. Então quando chegava a cunhada, aí você já estava chorando, já tinha chorado tudo. De medo. Agora, era assim, aí corria? Não, nunca corri. Nunca corri. Porque a submissão, irmãos, você não peita. Você não peita a pessoa. Quando você é submisso, consciente, você reconhece o princípio de autoridade. E o princípio de autoridade é uma coisa que Deus honra muito. Aí é nesse sentido global em que diz assim, que veremos ainda, mas estou antecipando por causa do tempo, em que veremos que vós, filhos, sede obedientes a vossos pais, honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem e se prolongue os seus dias. Ah, mas eu honro meu pai, eu honro minha mãe. Será que você não levantou a voz para sua mãe? Será que você não teve coragem de falar se ela está errada? Mesmo que uma autoridade esteja errada, não é essa expressão que você usa. Você tem que saber como falar com a autoridade. Quem estava errado? O filho de Noé ou Noé? Quem estava errado? Noé estava errado. Sofreu alguma consequência? Não. Agora o filho sofreu? Sofreu. E a geração dele. Maldito seja tu, Canaã. E Deus aplicou a disciplina que Noé fez. Bateu. Mas Noé não estava errado, estava errado. Mas ele é autoridade. E Acã faltou com respeito, não foi com o pai, faltou com respeito com o princípio de autoridade a quem Deus respeita. Gente, eu canso de dizer aqui que o arcanjo Miguel, quando estiver contendendo, isso vai acontecer ainda no futuro, tá? Vai acontecer. Aí que ele estiver contendendo aliás, perdão, isso já aconteceu. Quando ele contendia, Satanás contendia com ele a respeito do povo de Moisés, está escrito assim, e ele não ousou pronunciar juízo sobre Satanás.
Mas disse: Satanás, o Senhor te repreenda. Por que ele fez isso? Se ele é um anjo, um chefe de anjo, porque ele olhava Satanás como arcanjo. Perdão, querubim ungido da guarda, arcanjo é Miguel. Querubim ungido da guarda. Querubim ungido da guarda está em nível maior na hierarquia angélica. Mas ele já está caído, sabe? Mas a autoridade continua. E quem tem que julgar é Deus. Quando eu peito uma autoridade, irmãos, eu posso estar coberto de razão, eu perco a razão. Nunca falei com meu pai, já ouvi essa história mais de 1000 vezes, porque os velhos vão ficando caducos, né? Vão contando a mesma história. Já ouvi, nunca ouvi a mesma história. Porque pai é autoridade, mãe é autoridade. Aí, para que me vá bem e me converter na face da terra, eu posso dizer, honrei pai e mãe. Agora, será que todos honram? Quando você fala mal da sua mãe, você está dizendo: a mãe pode ser o que for. Eu não tenho direito de falar mal dela. Não tenho direito de levantar a voz contra ela. Não tenho. Minha mãe já está morta, meus pais já estão mortos. Agora, se estivessem vivos, ainda seria a mesma coisa. A mesma coisa, a mesma disciplina. Por quê? Porque eu não posso peitar a autoridade. A autoridade não se peita. A autoridade você respeita. Você está batendo junto, então era melhor você recuar para não pecar contra o Senhor. Acã não soube fazer isso. Não soube. Aí ele foi lá e falou mal do pai. O pai, quando soube, na ira, errado, tá? Totalmente errado, mas na ira, amaldiçoou ele e a maldição pegou. Porque Deus respeita princípio de autoridade, não se quebra princípio de autoridade. Não se peita um líder de departamento, não se peita. Não se peita. Liderado não pode peitar líder de departamento. Aqui eu vi alguns jovens peitando líder de departamento aqui, da juventude. Esses jovens, queira Deus que não, mas Deus ainda vai cobrar. Eu peço a Deus que tenha misericórdia para não levantar, não cobrar esse boleto a eles. Mas é uma petição que eu acredito que eu nem vou ser atendido. E a cobrança às vezes não vem na hora, mas vem depois. É complicado demais, irmãos. O princípio de autoridade é complicado. Por isso você precisa aprender. Eu já falei, já citei, já dei de presente a algumas pessoas. Leia um livro chamado Lealdade e Deslealdade. Você precisa aprender o que é lealdade e deslealdade. Você precisa aprender. Porque às vezes você faz uma coisa, parece que fez certo. Não, mas eu estava coberto de razão, mas está errado. Por conta das Escrituras Sagradas. Então, ensina o teu filho, ensina ele a ser educado, ensina ele: olha, você não vai peitar ninguém, na rua não peita ninguém, o camarada está errado, não peita, no serviço não vai peitar ninguém, o patrão pode estar errado, não peita ele. O que você pode é pedir permissão para se retirar. Pede demissão. Mas Deus sempre te honrará quando você faz aquilo que é certo. Você viu Jesus peitando alguém? Coberto de razão? Peitou Pilatos? Peitou Caifás? Coberto de razão, porque ele conhece o princípio de autoridade. O princípio de autoridade é tudo. É isso que é ensinar a criança no caminho que deve andar. Não é ensinar na igreja, não trouxe para a escola dominical, trouxe para o culto. Pode trazer e deve trazer. Eu fui à escola dominical, eu fui apresentado na Assembleia de Deus, eu sempre frequentei a escola dominical, sempre frequentei cultos.
Mas isso não é suficiente. Eu preciso ter uma formação de caráter. Porque agora meus pais são mortos. Eles não estão para me ver. Mas eu já estou honrando o ensino que eles me deram. Eu não preciso tê-los aqui para que eles vejam, para que eu faça certo. Eu faço certo porque é certo sempre. O mundo faz tudo e o crente faz tudo que o mundo faz. Sabe o que o crente faz para a glória de Deus? Então tem coisas que são lícitas, mas tem coisas que são inconvenientes. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas são convenientes. Então, olha, ensina essa criança. Filhos disciplinados são motivo de orgulho para os pais. Não compre briga de filhos. Disciplina. Lembra que eu falei que eu peguei o Jonatas? Ele estava de namorico com uma menina aqui da igreja. Namorico mesmo, não era nada comprometido, não. A menina aqui da igreja, ele era garoto, criança. Aí peguei ele sentado no banquinho da praça lá de... tinha 11 anos, 13 anos. Aí tinha mas era um namorico mesmo, não era nada assim de estou namorando, nada disso, né? Aí então, peguei lá, esse sempre foi devagar, né? Graças a Deus, parece que me puxou mesmo. Então, aí o que acontece? Aí ele estava lá no banquinho da praça, em frente de casa, vou em casa, ele está lá sentado no banquinho, de frente para a menina assim, a menina da escola. Aí eu desci do carro, fui lá, dei uma bronca ali de segura. Na hora assim, dei uma bronca, eu pensei que eu fiquei feliz. Pô, meu filho é macho mesmo, né? Macho mesmo. Não, dei uma bronca, segura, coloquei ele para casa, falei com a menina, vou falar com seu pai. Nunca sei, nem sei quem é aquela garota. E ela, ó, pegou a mula, né? Achei que eu ia falar com o pai dela. Até hoje não sei quem é. Então, se eu ver essa garota aí, se eu já vi, não sei. Aí, então, mas eu dei uma bronca nele. Para ele aprender a respeitar as meninas. Aí, como a gente fala, foi assim que nós ensinamos a você. Você já viu nós fazendo? Vai xingar um palavrão, já viu alguém de nós aqui em casa xingar? Duvido que a gente ouve ele xingar um palavrão. Por quê? Irmãos, é ensinar socialmente, não é caminho da salvação. Salvação é evangelização, é ensinar a criança socialmente, o comportamento dela social, no relacionamento interpessoal. Relacionamento vertical é outra história com Deus. Aí ela verá você orando, verá você lendo a palavra, verá você cultuando e vai se espelhando nisso. Agora, esse relacionamento social é que você tem que ensinar. Tem que ensinar. A evangelização vai fazer o resto, tá? Então, olha, aí vem mais aqui, ó, ensinando pelo exemplo, como acabei de dizer, as nossas ações falam mais alto do que nossas palavras. Eu tenho que mostrar exemplo. Como eu sou, meu comportamento, eu tenho que mostrar exemplo. O Jonatas não está no caminho da salvação. Eu ensinei o caminho que deve andar, ensinamos, né? O caminho da salvação, estamos orando para que Deus, que a palavra semente germine. Agora, tem um respeito por nós, tem um respeito. Aí quando a gente faz aniversário, respeita, e disse, um dia ele mandou um texto lá, né, dizendo que, não é crente, aí dizendo que o melhor pastor que ele conhece, o melhor pastor que conhece, nem é crente. Quer dizer, então ele não precisava expressar a questão do pastorado, ele precisava expressar, mas ele sabe que aquilo que eu falo aqui é aquilo que eu vivo lá. E o que eu vivo lá é o que eu falo aqui. Então as minhas ações é quem fala mais alto do que as minhas palavras. O meu comportamento é honesto. Meu comportamento, então são pequenas coisas. Quando fez 16 anos, como todo garoto, queria pegar no carro. Pai, me ensina. Não. Tem um cara de instrutor de autoescola.
quando fizer 18 anos, eu te matriculo na autoescola, você vai aprender lá. 18 anos, matriculei ele, tirou a sua habilitação provisória. Estou trabalhando no sábado, ele pegou o carro, já tem habilitação, agora pode pegar. Não importa se é provisória, um dia. Está com habilitação, pode pegar o carro. Sem habilitação, não pega. Ninguém pega nesse carro sem habilitação, só se eu não souber. Aí então, porque crente tem que ter habilitação. Tem que ter habilitação para dirigir. Aí então ele me ligou, eu trabalhando, me ligou, pai, entrei numa contramão aqui, aí o policial me parou. Aí eu falei, e daí, quem te parou? O documento do carro não está aí? Tá. Tua habilitação? Ah, mas é provisório, mas é habilitação. Da habilitação do documento do veículo. Não, mas é que ele falou que eu vou perder a habilitação, que não sei o quê, para tentar resolver. Falei, passa para ele aí. Aí passou, o que está acontecendo? Ah, que o seu filho aqui entrou na contramão, não sei o quê, está tentando resolver. Falei, mas qual é o problema aí? O senhor tem como revocar o carro? Se o carro está... Ele está habilitado e o carro está em dia, está com o documento em dia. Se for multa, o senhor aplica a multa. Pode aplicar a multa. Agora, ele não está autorizado a dar um centavo. Ele nunca me viu dando dinheiro para a polícia. Eu não dou dinheiro para a polícia. Eu falo assim, se eu estiver errado, eu estou errado, o senhor faz a sua parte. Qual é a sua parte? Tem que revocar? Revoca. Vou lá buscar, vou pagar um prejuízo, mas vou. Não dou um centavo. Aí ele aprendeu. Falei, não pode deixar. Aí o cara liberou ele. A multa não chegou, mas se chegar, falei, deixa chegar a multa. Se perder, se prejudicar, eu pago novamente a autoescola, mas não dá um centavo, porque é desonesto. Aí se eu mando dar um centavo pro cara lá, depois, pô, meu pai faz tudo. Importando lá. As minhas ações falam mais alto do que minhas palavras. Então ele sabe que não pode, nunca pegou habilitação. Aí o irmão vai aqui, já contei isso aqui, aí o irmão botou aqui também, deu mole. Aí vai aqui com o carro dele, garoto de 16 anos, adolescente. Aí chega ali perto, deixa comigo, guarda, parou. Documento da habilitação do veículo. Aí ele vai e puxa o documento dele. Vai? Não, documento do condutor. Ah, mas ele é menor de idade, ele não tem habilitação ainda. E por que ele está conduzindo o veículo? Não, estou vindo aqui da igreja. O senhor não obedece a lei do Senhor, não vai obedecer a lei de Deus. Está vindo da igreja. Eu vou passar isso? Não, meu irmão. Tem que ter habilitação. Não pega ninguém. Pode ser, para socorrer, eu pego o Uber, mas não pega. Se não tiver habilitação, não pega no meu carro. Se for menor de idade, muito menos. Porque eu tenho que ensinar pelo exemplo. Eu comprei carro sem ter habilitação. Aí a Ana vinha dirigindo e eu vinha orando. Senhor, tem misericórdia. Fiquei até mais crente aquele ano. Foi? Até ter a minha habilitação. Peguei a habilitação. Sim, agora eu posso dirigir. Não dirigia. O carro, meu nome, eu não dirigia. Ela dirigia. Eu sou chato? Claro que eu sou. Mas isso é princípio de autoridade. Eu tenho que respeitar. Tem que respeitar. E eu aprendi a respeitar. Então, olha, irmãos, olha o que diz aqui, ó. Aí o dever amoroso dos pais. Então ensina pelo exemplo, pai. Ensina pelo exemplo. Seja dedicado naquilo que você faz, seja honesto, seja trabalhador, né? Não seja contencioso, não seja. Eu não gosto de contenda, não gosto, né? Eu sou justo naquilo que eu faço. Se eu tratar com alguém, eu vou cumprir o meu tratado. Não dou volta em ninguém, não dou volta.
e meu filho vai pelo mesmo. Aliás, eu tenho 2 filhos, né? Estou falando do João, do menino, mas tenho 2, a Gerana e minha filha. Então, ambos, irmãos, são justos. E se der uma palavra, vai cumprir a palavra. Duvido que ela se levante aqui contenda com alguém, duvido. Está aqui, desde que 7 anos de idade. Desde 7 anos de idade. Já está com um filho batizado com 14 anos de idade. Nunca entrou em questões com ninguém aqui. Nunca. Porque lá em casa nós não fazemos isso. Não fazemos. Eu fui maltratado, irmãos. Se eu contar a minha história, já falei para você, né? O carroceiro, o burro chora. Eu fui maltratado por líderes, pastores de igreja. Nunca levantei a contenda. Nunca levantei um dedo, nunca questionei. Passava o que passava. E Deus sempre me honrava. Porque o princípio de autoridade está aqui dentro. Eu sei que é princípio de autoridade. E Paulo sabia, por isso ele falou: cada um considere os outros superiores a si mesmo. Então é muito bom quando você sabe. E o dever amoroso dos pais? Dever amoroso dos pais. Então, os filhos, irmãos, são bênçãos do Senhor, está escrito em Salmo 128, verso 3, né? E devem ser educados no caminho que leva a Ele. E o caminho que leva ao Senhor é você fazer essa trajetória do relacionamento interpessoal, para que então fique fácil para que a pessoa entenda todo o processo de obediência e obedeça ao nosso Pai que está no céu. Então, olha, a educação no lar, que é fundamental, né? Educar uma empreitada admirável e digna, mas existe amor e dedicação, e aí daí a necessidade e a urgência do culto doméstico. Faz teu cultinho lá, um culto simples, a gente fazia com as crianças. Então é cantar, é orar, é ler a palavra, habituar-se e ensinar as coisas que são corretas. E claro, exemplo fundamental. Não é levar a escola dominical, né? Tem que dar exemplo. Se você acha que uma coisa é boa, então você tem que dar o exemplo. Não adianta falar que trabalho é bom, dignifica o homem, você está deitado até meio-dia. Não adianta você falar. Você tem que mostrar que é o exemplo. Você tem que ser justo naquilo que você faz, né? E olha, a boa educação não provoca ira. A boa educação não provoca ira. Pode fustigar com a vara, irmãos. Nós lemos logo isso no início, né? Se você não fustigar teu filho com a vara, na hora que ele mostrar uma rebeldia, você vai perder o teu filho. Está escrito isso na palavra. Vai perder teu filho. Você precisa castigá-lo, precisa dar castigo. E nem ficar com pena, não. E nem castigo. Você vai ficar 3 domingos sem a escolinha dominical. Mas tudo que ele quer, o castigo é esse aqui, não vai pegar em celular. Aliás, criança não devia pegar em celular, né? Não devia pegar em celular. Mas se já pega, aí não vai pegar. Pode espernear, pode fazer o que for. Não vai pegar celular. E pronto, meu irmão. Bota a banca lá, você que é autoridade. E engole o choro, cala a boca. Deixa ele miar. Deixa miando, vai cantando teu louvor, coloca um fone de ouvido e deixa ele miar. Agora, põe a autoridade, fica aí. Vai sair desse quadrado aqui não. Cansei de ficar de castigo. Eu não era muito bagunceiro, irmãos. Sério, não era muito bagunceiro não. Agora, fica aqui, vai sentar aqui e não sai daqui, E ficava sentado ali, tem que ficar sentado, acabou. Mandou ficar olhando para a parede, olhando para a parede. Agora hoje o pai vai, teu castigo vai ser, tu não vai na escola dominical 3 domingos. Aí, tudo que ele quer vir à escola dominical. Corta o desenho predileto dele. Tu vai ficar sem ver televisão. Vai ficar sem brincar no celular, joguinho. Duvido que ele não vai aprender a te respeitar. Agora, coitadinho,
tadinho, não tem o que fazer, aí dá o celularzinho para ele, aí, não, deixa o menino, tadinho, ele não vai aprender a te obedecer. Ele tem que aprender a obedecer, tem que disciplinar. Vai traumatizar. Que trauma? Trauma, eu não estou traumático, irmão. Não preciso de psicólogo, não preciso de nada. Não preciso de nada, estou normal. Então, olha, porque não tem trauma não, irmãos. Tem que saber criar, pedir graça e glória. Você me dá sabedoria que vem do alto, e Deus vai te dar sabedoria. Então a boa educação não provoca ira. A amizade entre pais e filhos deve ter uma boa amizade. Agora, não crie teu filho como seu amigo. Deve ter amizade entre pai e filhos. Meu filho, a gente tem amizade. Tem amizade. Agora, ele sabe que ele é filho, ele sabe, eu sei que eu sou pai. Agora tem filho aí querendo criar, o pai querendo criar o filho como se fosse colega, irmãos. Colega aí, o filho não tem limite com o pai? Não, tem que ser amigo, mas tem que saber. Opa, é aqui, que é vocês? Foi isso que eu te ensinei? Que falta de respeito é essa? Aí tem filho aí que chama o pai como colega, é cascudinha, não sei mais o que, aquela coisa toda, desrespeito na frente dos outros. Não. Pode brincar, pode sorrir, pode falar, pode ser amigo, mas ele tem que saber que ele é filho e que você é pai. Não é como coleguinha de escola, não. Aí por isso que tem desrespeito. Aí discute, fala com o pai, briga. Aí a gente fica com pena, meu Deus, o camarada anda para trás, dá um passo para frente, dois para trás. Aí você fica pensando, mas por que será isso? Aí vê o relacionamento deles. Desrespeitoso, irmãos. E Deus não honra, não. Deus não honra. Deus retira a bênção dele. Deus abençoa as pessoas que andam com sabedoria. Deus abençoa as pessoas que andam com decência, com ordem, com obediência. Aí o dever amoroso dos filhos. Isso aqui é para os filhos. Como nós somos filhos ainda, então, não pense que eu estou falando para as crianças agora, que as crianças não estão nem sabendo o que eu estou falando aqui. Mas eu estou falando para você aqui, ó. Você que tem mamãe, tem papai vivo, você agora que tem mamãe e papai vivo, dever amoroso dos filhos, honrar os pais. Olha, honra teu pai e tua mãe. Por favor, gente, pode não ser crente, pode ser pancado, pode ser ruim, pode ser o que for, mas é teu pai, é tua mãe. E a Bíblia não abre mão. E a Bíblia não está falando isso para garoto, não, está falando para filho. Não importa a idade. Se meu pai tivesse vivo, estaria com 100 anos, não sei, 100 e pouco, né? Não sei quantos anos estaria. Mas se tivesse vivo hoje, ainda eu com essa idade, eu teria que ser o mesmo filho obediente. Nada ia mudar. Nem eu poder perder a paciência com ele, não, nada disso. Sacudir, falar alto. Não ia poder, porque aí seria uma desonra, um desrespeito, e a bênção de Deus não seria cumprida em minha vida. Então, se você tem pai e mãe, não importa, o pai está caduco, o pai está doente, está com Alzheimer, não importa. Já viu um vídeo de uma pessoa, aí era do marido para com a mulher, né? Ele sempre levava flores para a mulher na casa de repouso, que ela estava na casa de repouso, ele já velhinho. Aí a moça falou assim, mas por que o senhor faz? Ela nem conhece o senhor, nem sabe. Ela nem sabe quem é o senhor faz isso sempre. Aí ele fala assim, mas eu sei quem é ela. Então não importa se papai e mamãe está ruim, está cheirosado, você sabe quem é. Então honra. Trata com carinho, trata com respeito, não grite, não maltrate, porque Deus não vai se agradar. E se calhar, de num lapso de memória, ela abrir a mente assim e falar assim, tu é péssimo filho, você não vai prosperar, duvido que você vai prosperar. Tu pode fazer qualquer campanha de oração, campanha de 7 mergulhos de Naamã, 13 voltas de muralha de Jericó, nada vai fazer você
Não é crente, ele não é crente, não importa. Não importa. A autoridade paterna é algo que não se discute. Não se discute. Por isso que os pais não devem lançar maldição contra seus filhos. Não pode. Não pode. Você nunca vai ser nada na vida. Não, não, não. Não pode. Os pais têm que usar de autoridade para abençoar. Lembra quando foi Esaú e Jacó? Jacó enganou. Deus cobrou o boleto aí, sofreu. Tanto que quando ele conheceu o faraó, ele falou assim, mais são 2 anos de sofrimento do que de vida. Sofreu a vida inteira. Agora, a bênção ficou com ele. A bênção ficou com ele, a bênção de Jacó e Isaac. E quando Esaú chegou e falou, meu pai, me abençoe, e fala, já dei a bênção, meu irmão, mas não amaldiçoou ele. Mas você também será abençoado. E foi, cresceu. Agora, a bênção, irmãos, pega naquele filho que os pais abençoam. Agora tem pais aí que você não se presta para nada, você só me dá trabalho. Meu Deus, para que você nasceu? Para que você nasceu? Aí o que vai acontecer? Isso sim causa frustração, porque a maldição pega. A maldição pega. O pai é autoridade, e Deus te deu autoridade para abençoar e não amaldiçoar. Deus não te chamou para amaldiçoar, Deus chamou para abençoar. Então abençoa seus filhos. Abençoa seus filhos. A última filha que eu quero ver. E a minha mãe ficou ali falando a última filha que eu quero ver. E a minha filha e a minha irmã ali presente e nunca vivia. Quando a minha mãe faleceu, ela não veio. Aí quando a minha mãe faleceu, ela veio. Aí quando chegou, aí daqui a pouco, passou uma semana, passou um dia, o filho dela faleceu com 30 anos. Passou uma faleceu. Pode ter sido uma coincidência, pode, né? Mas quem sabe se ela tivesse vindo, atendido o chamado da mamãe, a mamãe não teria dado uma palavra de bênção sobre a família e cortaria um laço de morte. Desde se não fosse cristã, mas ela era cristã, melhor ainda, que a irmã Aparecida era realmente uma mulher de Deus, né? Ninguém pode pôr dúvida nisso, né? Porque a Sueli sabe que não, né? Isaías sabe, todo mundo aqui que conheceu a irmã Aparecida sabe que ela sempre foi uma mulher íntegra, uma mulher de Deus, tá? Então, aí o que acontece? Poderia ter cortado uma maldição, mas às vezes o filho faz pouco caso e deixa de receber uma grande bênção de Deus. Os pais nunca devem amaldiçoar seus filhos. Pode ficar chateado com alguma atitude, porque todos nós temos nossa história, né? Cada um tem um problema, cada um já passou por uma dificuldade. Mas nunca amaldiçoar. Mesmo nos momentos difíceis que eu passei, Ana e eu, nunca lançamos palavra de maldição. Nunca. Pelo contrário, sempre mantivemos assim o mesmo carinho, o mesmo zelo, o mesmo cuidado para que o filho não se perca. Então ele sabe disso. Então, ó, obedecer aos pais é respeitar por amor e confiança a autoridade dos pais. Não importa a idade. Não importa, né? Alguns têm pai vivo, outros só têm mãe, não importa. A mãe ainda é autoridade. Você vê aí, às vezes, a pessoa, a mãe com 90 anos de idade, até alguém desses dias estava espantado, falou assim, a velhinha com 90 anos de idade falou, olha, se você me desrespeitar, tu vai apanhar, hein? Falou com um filho de 60 e poucos anos. E bate mesmo, e tem que apanhar, tá? E se ela pegar para bater, você tem que ficar quietinho para apanhar. Não pode revidar, não, quero ver bater, não tem força, se eu soprar, a senhora cai. Pronto, se fizer isso, irmãos, com certeza, Deus já retira a mão abençoadora dele por aquele instante. Retira na hora, irmãos, retira na hora. Tá? A obediência a um pai e mãe é coisa fantástica, é coisa fantástica. Então, há uma tradição rabínica que conta uma história
Tinha um filho que estava apanhando de sandália, né, do seu pai. Aí o filho já maior, e o pai batendo nele com a sandália, e o pai enfureceu de certa forma, e a sandália, quando fez assim, a sandália foi para trás, caiu. Aí o filho foi lá, pegou a sandália, beijou a mão do pai, pegou a sandália e continuou apanhando. Mas você fala assim, mas isso aí é ridículo. Mas se você quer honrar pai e mãe, tem que aprender a obedecer. E tem que aprender a ser submisso. Aprender a ser submisso. Eu não vi nenhum dos filhos, não vi, e não foram submissos que tiveram sucesso. Não vi. Todos eles passam por problemas e estão no insucesso. Inclusive alguns que a gente conhece de família, que tinham procedimentos errôneos com pai e mãe, e eles viveram uma vida desregrada. Então, cuidar dos pais na velhice é fundamental e responsabilidade. Não é? O pai não tem condições, cuida a si mesmo. Cuida a si mesmo. Se você não tiver nenhuma condição de cuidar, fica uma sugestão. Se não tiver nenhuma condição de cuidar, pega o saláriozinho dele, põe numa casa de repouso que seja respeitado e deixa ele ser cuidado lá. Você fará mais lucro do que ficar com ele em casa e não respeitar. Seria mais honroso. Se eu não tivesse condições, eu não cuidei dos meus pais, né? Nós tivemos irmãos que cuidaram, né? E os pais da Ana não. Como eles moravam no quintal, ficou com a gente até o final. Agora, se eu não tivesse condições de cuidar, não tivesse paciência para isso, para lidar com o idoso dá trabalho. Eu pegaria esse idoso, colocaria numa casa de repouso. Deus tem casa de repouso aí, irmãos, que é uma bênção. O saláriozinho dele vai para lá, ele vai ser muito bem cuidado, você vai lá, vai visitar, vai fazer a sua oração, vai bater o papinho e não vai se estressar. Será mais honroso. Porque se você ficar estressado, perder sua grande bênção, por desrespeito. E Deus ele não leva em consideração. Não, vou levar em consideração porque a pessoa está estressada. Não leva, não é assim que funciona. Se fosse assim, estava bom, mas não é assim que funciona. Eu não levo em consideração o estresse. Deus é justo demais. Então ele não tem como levar em consideração. E aquilo que ele determinou aqui, cuidar bem dos pais na velhice. Porque os filhos que desprezam pai e mãe na velhice, corvos do ribeiro arrancarão os seus olhos. Quer dizer, serão amaldiçoados. Vão arrancar seus olhos. Quer dizer, vai perder toda a sabedoria, a inteligência, vai viver uma vida desregrada. Aí sim é um passo para frente e dois para trás. Então, fica firme, irmãos, até o fim. Aí diz aqui, o relacionamento entre pais e filhos é admirável, é conclusão e gratificante quando seguem as ordenanças de Deus para o bom convívio familiar. Para isso, os filhos devem obedecer os pais por amor e confiança. Tem filho que não obedece pai por amor e confiança, dá com pai e mãe por causa do dinheiro. Fica na aba até o finalzinho, sugando aquele dinheirinho. Não, irmãos, com confiança. Diz aqui, e os pais devem ensinar seus filhos no caminho, mas sem provocá-los a ira. Aí volta aqui. Aí nos últimos 10 anos, a minha sogra morou com a gente, tá? Morou dentro de casa com a gente. Eu que recebi o salário dela, né? Ia lá no banco e recebia. Nós nunca administramos o dinheiro dela. Morreu com 90, e veio 90 vezes. Nunca administramos o dinheiro dela. Eu pegava o dinheiro,
entregava a Ana entregava a ela, ela gastava como ela queria. Ana, compra a camisa para fulano, que era o filho. Compra isso. Ana nunca falou assim, que isso, mãe? Vai gastar, você vai torrar seu dinheiro? Não. Fazia exatamente o que ela queria. Separava o dinheiro do dízimo, de oferta, essas coisas. Ela administrava o dinheiro dela. Nunca precisamos de um centavo. Nunca precisamos de um centavo. Sabe por quê, irmãos? Porque dela é dela. Ela morava lá em casa, mas ela fazia, comprava o que ela queria. Para quem quisesse. Vai dar um presente, ela mandar comprar o presente, dar o presente. Nunca falava assim, vai dar presente, guarda teu dinheirinho. Não. Não, porque dela, ela conquistou. O senhor era Shopee, né? Hã? O senhor era Shopee. Ia comprar também. E ela ia gastar do jeito dela. E vivia a vida dela, né? Comprava as coisinhas dela e morava lá em casa. Comia lá em casa, fazia tudo lá em casa. Mas não pagava conta, pagava nada, não comprava nada. Agora o dinheirinho dela era dela. Minha sogra está lá no quarto, só na Shopee. É isso aí. Tem que comprar. Uma média de 3 mil, só no quarto. Glória a Deus por isso. Tem que deixar, porque o dinheiro é da pessoa. E respeitar, tá? Não questionar não. Questiona não. Porque se questionar, Deus não abençoa. Agora, se der, então aí, administra, eu não quero tomar conta disso. Aí é diferente. Agora, tinha sabedoria, não tinha estudo, mas tinha sabedoria para administrar. Para quem que nós vamos tomar conta? Aos 93 anos, morreu. Nunca foi descartada, nunca foi maltratada, sempre viveu com todo o cuidado possível. E o respeito merecido. Acabou. É? Então, assim, irmãos, o velho tem que facilitar a vida dele, deixa ele viver. Deixa ele viver. E você que é filho, eu sei que você vai perder a paciência, tu está velho, tu está ficando impaciente, mas fica as sugestões bíblicas, os conselhos bíblicos, e esse finalmente aqui. Se for o caso cair para você cuidar, você não aguenta, aí pensa numa casa de repouso. Melhor do que ficar assim, ó, passa um mês aqui, passa um mês ali, agora segura que a batata é quente, é tua. Aí o velho fica desprezado. Aí depois joga para lá, bola de ping-pong. Aí, puxa, já chegou minha vez, quer dizer, já vai maltratar. Já não foi com amor, com alegria, já vai maltratar. Ou você pegou para cuidar, ou você não pega para cuidar. Porque se pegou para cuidar, é para cuidar. Com carinho, com zelo, dar banho, fazer tudo direitinho, né? Cuidar mesmo, cuidar mesmo. Deixar de qualquer maneira não. Aí tem gente que só pega só por causa da fartelazinha. Aí fica lá o velhinho tadinho, fedorento, sem banho. Não faça isso. Os pais merecem o respeito por serem pais. Só importa que eles professam credo religioso, não importa. É pai, é mãe? Pronto. Você deve respeitar. Ah, mas eu sou crente, ele não é. Não importa, pode ser da coringa, não importa, tem que respeitar. Porque é pai e mãe. E Deus deu autoridade a esse pai e a essa mãe para te abençoar e não amaldiçoar. E você também, para abençoar e não amaldiçoar. Nunca lance palavras de maldição aos seus filhos. Nunca. Pode ser alguma, nem quando você estiver irado. Deixa que Deus toma conta da vida de cada um. Mas nosso dever é abençoar. Fique de pé, irmãos. Nós não temos como ir mais longe.